Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Textos Reflexivos. Reflexão de hoje, a recompensa da virtude. No Hindustão, vivia outrora um rei devoto, amado pelos súditos tanto por sua liberalidade quanto por suas decisões justas e imparciais. Também gostava muito dos homens santos, deliciando-se em sua companhia e lhes dava os melhores presentes. Certo dia, um velhaco, fingindo-se de homem santo, procurou o rei e disse-lhe: Ó príncipe, tenho vivido uma vida de recluso, saindo apenas de uma vez em quando para o grande mundo a fim de visitar amigos, santuários e locais de peregrinação nas margens dos rios sagrados. Por isso, gostaria de saber como seria uma breve mudança nessa existência monótona, triste e ascética. Permite, pois, ó príncipe, que eu fique em teu lugar e governe teu reino por apenas 3 dias. O rei, que jamais negava coisa alguma a um santo, concordou com a proposta e, na companhia da esposa e de seus 2 filhos pequenos, deixou o país para um feriado de 3 dias. O santo despiu então seu manto cor de açafrão e vestiu os trajes opulentos de um príncipe. Sentou-se no trono com uma coroa de ouro na cabeça e o cetro cravejado de pedras preciosas na mão para começar seu reinado de 3 dias. Findo esse prazo, o monarca voltou para reassumir seu reino, mas o santo, não querendo depor o cetro tão cedo, disse-lhe: Generoso príncipe, degustei as delícias do poder, mas meus 3 dias de governo se escoaram depressa demais. Deixa que eu continue governando por mais algum tempo. Um devoto conhece as escrituras, ponderou o rei, e é digno de confiança para empunhar o cetro em meu lugar durante mais alguns dias. Seu governo, sem dúvida, será o mais justo e honesto. Assim, raciocinando, partiu de novo com sua esposa e seus filhos. Viajaram para vários lugares, sem saber muito bem aonde ir, até que, premidos pela fome e a sede, chegaram a uma floresta. Ali ficaram por algum tempo, sobrevivendo de frutas silvestres e raízes suculentas. Por fim, procuraram um abrigo numa estalagem à beira da estrada. Ali estava também um mercador que praticava secretamente o tráfico de mulheres e que, ao dar com os olhos nos encantos da rainha, decidiu na hora raptá-la e vendê-la como noiva. Assim começou imediatamente a montar uma armadilha. Apresentou-se ao rei e disse: Sou mercador e vou fazer negócios a 1 quilômetro daqui. Pretendo também encontrar uma casa confortável para minha esposa, que é inválida e precisa de cuidados. Que tal irmos juntos para procurar uma pequena residência nessas condições? O rei, que nunca perdia a oportunidade de ajudar um semelhante em dificuldades, concordou com o plano. Na manhã seguinte, depois de andar a esmo, encontraram uma boa casa num bairro sossegado. Feito o negócio, voltaram para a estalagem, onde o mercador pagou sua conta, despediu-se do rei e fingiu mudar-se para a nova casa. Ao crepúsculo, enviou uma liteira carregada por 2 homens, com um criado e um bilhete ao rei, dizendo: Querido amigo, tal como eu temia, minha esposa chegou doente e terrivelmente agitada. Poderia o amigo fazer a gentileza de enviar sua esposa para cuidar dela essa noite? O rei, sempre disposto às boas obras e sem suspeitar da traição, permitiu que a rainha fosse levá-la para cuidar da esposa do amigo. No dia seguinte, acompanhado dos 2 principezinhos, foi até a casa do mercador e não encontrou ninguém. Então adivinhou a amarga verdade. Com lágrimas escorrendo pelas faces, procurou a rainha na cidade inteira, mas inutilmente. Então, na agonia do desespero, deixando o resgate da esposa por conta da divina providência,
pegou os 2 filhos pela mão e continuou vagando até que um regato bloqueou sua passagem. O pobre rei, incapaz de atravessar a corrente com os 2 príncipes ao mesmo tempo, deixou um na margem para levá-lo depois e cruzou o rio com o outro nos ombros. Não tinha ido muito longe quando um tigre arrebatou seu filho, deixando-o na margem, e embrenhou-se na floresta. E quando se livrou para olhar para trás, o que estava em seus ombros caiu e foi levado pela corrente. Assim, para o rei, os infortúnios vinham aos montes. Depois de perder todos seus entes queridos, pôs-se a vagar sozinho e chegou ao território de outro príncipe, que acabara de falecer. Seus ministros, conforme o costume local de escolher um sucessor por sorteio, soltaram um falcão nos ares, justamente no momento em que o infeliz rei entrava na cidade. Depois de dar várias voltas sobre a multidão, a ave finalmente pousou na cabeça do recém-chegado. Vendo isso, os ministros coroaram-no e aclamaram-no no rei. Abria-se assim um novo capítulo em sua vida. Governou com justiça e paz. Muitos sorriam no reino, mas ele era um rei triste. O povo sabia que o bom monarca não tinha esposa, e para lhe dar uma, os ministros, sem consultá-lo, saíram à cata de uma noiva conveniente, prometendo uma boa recompensa a quem encontrasse uma mulher assim. Depois de uma longa busca, um homem conheceu certa noite uma senhora qualificada em todos os aspectos para ser rainha. Assim, depois de ser aprovada pelos ministros, eles o instalaram no quarto do palácio e contaram o plano ao rei. Sucedeu então que, na mesma ocasião, um caçador e um pescador trouxeram ao palácio 2 meninos aparentemente órfãos. Ora, como o rei, segundo a lei hindu, é o guardião de todas as pessoas perdidas ou abandonadas, eles foram postos sob a guarda dos ministros. Os garotos, uma vez sozinhos, exceto pela presença da senhora, puseram-se a narrar suas aventuras, e enquanto falavam, ela começou a prestar atenção ao que diziam. De repente, levantou-se e abraçou-os, cobrindo-os de beijo. Ela era a rainha raptada, e eles eram teus próprios principezinhos miraculosamente resgatados. Um da mandíbula do tigre e o outro do sepulcro das águas. Enquanto os ministros tentavam convencer o rei a casar-se, um mensageiro chegou correndo e informou do estranho encontro da senhora e de seus 2 filhos perdidos. O rei, acompanhado por toda a corte, correu a observar a cena, e o que viu foi sua própria esposa perdida, abraçada a seus 2 filhos. Assim, a virtude triunfou no fim. O pretenso homem santo, depois de governar o país com dureza, foi morto por seus súditos. Os velhos ministros descobriram seu antigo rei e o imploraram-lhe que voltassem. Mas ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Cortou o nó gódio, tornando cada um de seus filhos rei de um país, auxiliados por um conselho de anciãos, enquanto ele e a rainha se retiravam para a vida privada, de acordo com o costume imemorial dos antigos. Se você gostou da reflexão de hoje, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos nós.